Bom dia, meu nome é Luma, sou professora estagiária da UEG e hoje nós falaremos um pouco da cultura do estado de Goiás. Nós já falamos um pouco da nossa formação territorial, da nossa economia, agora nós vamos focar um pouquinho na nossa cultura. A cultura goiana é muito rica, mas ela começa a ser formada a partir antes da nossa colonização, a partir dos povos indígenas. Esses índios, como já existiam os povos indígenas, trouxeram as danças típicas, as comidas típicas e outras características culturais. Já, já com a chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram um detalhe muito importante para a nossa cultura nacional, que foi a religião católica, principalmente. E também a chegada dos escravos que vieram da África, trazendo também danças típicas, culinária, muito importante a culinária da África, aqui para nossa culinária brasileira e goiana, e religião também, muito importante também, e outras coisas da cultura deles para nós. Outro ponto importante que a gente precisa falar da formação cultural de Goiás é a questão da localização geográfica. A gente fica no centro do Brasil, ou seja, a gente recebe pessoas de vários estados diferentes, regiões, estados diferentes, que acabam misturando a cultura deles com a nossa. Por exemplo, Norte, Nordeste, Sudeste, o próprio Centro-Oeste, Sul também. A gente agora vai falar um pouquinho mais da nossa cultura. Primeiro, a gente tem a religião, que é um fator muito importante para a formação cultural de Goiás. As festas que vieram de Portugal, as festas que vieram católicas que vieram de Portugal, como Festa do Divino, outras festas, formaram a nossa cultura religiosa. A gente tem em Pirinópolis a Cavalhada, que faz parte da Festa do Divino lá, mas se tornou uma coisa muito importante culturalmente para o nosso estado. Que a gente até separa um pouco da Festa do Divino, esquece que faz parte dessa festa, inclusive. E o Fogaréu, que é na cidade de Goiás, que é na época da, da Páscoa, né? Da Páscoa, que mostra a morte de Jesus Cristo, lá em cidade de Goiás. Eles se vestem lá de uma roupa típica e é muito importante também para a nossa região. Já indo um pouco para a literatura, a gente tem a presença da Cora Coralina, que é a principal poetisa de Goiás, principal escritora de Goiás. Escreveu vários livros. Eu acho que todo mundo já, se você é de Goiás, provavelmente do Brasil também, você já leu algum livro da Cora Coralina, que tem um famoso que todo mundo já leu, provavelmente para fazer vestibular, ou vai ler ainda, né? Se não leu, que é A Casa Velha da Ponte, que é um dos livros mais famosos dela. E uma curiosidade sobre ela é que ela era uma ótima cozinheira. Escreveu o livro de culinária também. A Cora Coralina faleceu em 1985 e deixou um legado literário muito grande para o nosso estado. Já a parte de dança, a gente tem várias danças típicas, como eu disse, vindas de outro estado, como as danças gaúchas, as danças do Nordeste, e a gente tem uma apresentação de dança muito famosa aqui em Goiás, que é o Congado, que nada mais é do que uma dança de tradição africana, que eles se vestem para homenagear um personagem importante da cultura africana, da cultura africana, que é o Chico Rei. Já, já na parte musical, a gente tem o sertanejo, que é muito famoso, todo mundo gosta. A gente também tem o rock, influência aqui de Brasília, do nosso lado, né? Pop rock.
rock, que é muito importante, e outros estilos que vieram de Minas, da Bahia, do Nordeste e do Norte. A gente também precisa citar o patrimônio arquitetônico de Goiás, patrimônio arquitetônico cultural de Goiás, que são os grandes casarões que contam um pouco da nossa história, da história do nosso estado de Goiás, que é muito rica. Precisamos também falar da, no, da nossa cultura voltada para a pecuária e para a agricultura, que geram muito festivais musicais e como a pecuária e outros festivais no estado inteiro. A gente também, em Pirenópolis e em Cidade de Goiás, temos os festivais voltados à atuação e ao teatro, que são os festivais importantes para o nosso estado. A gente também tem uma festa muito importante, que é a festa católica, né? De novo, de Trindade, que pessoas saem de todas as regiões aqui do estado para ir para Trindade para conhecer essa festa. E a festa do Divino, que eu já falei das cavalhadas lá em Pirenópolis, mas tem todas as regiões tem a festa do Divino, que é muito típica na região, né, na região centro-oeste e em Goiás especificamente. A gente também tem algumas danças, como a catira, que é extremamente importante, manifestação cultural de Goiás, que basicamente é as pessoas que acompanham o violeiro tocando e batendo palma de acordo com a música, né, com que o violeiro está tocando. E já a questão a gente tem também toda essa questão da presença de outros estados na nossa cultura, principalmente vindo com a música e com a dança. A música, a gente tem a presença do Nordeste, que traz o forró, a gente tem a presença do Sudeste, que também traz um pouco do sertanejo, da característica do sertanejo, de algumas características do sertanejo, o MPB, que vem do Sudeste também, ali, Minas. A culinária é um ponto importante, a gente não coloca a culinária na parte cultural, mas é uma característica cultural muito forte. A gente tem o piqui, a gente tem frutas muito típicas do Cerrado, a gente tem a presença de outras comidas de outro estado que a gente gostou e trouxe para o nosso estado. Isso é muito importante. A gente tem que levar, sim, em consideração, na parte cultural, a culinária, que não é levada tanto em consideração. É muito importante falar que a cultura de Goiás é uma das mais importantes do Brasil e merece ser reconhecida como tal. E precisa ser levada mais para outros estados do Brasil. As pessoas conhecem muito o sertanejo, é uma marca muito forte de Goiás. Isso é legal, mas a gente precisa mostrar outras coisas, outras partes culturais de Goiás que também são importantes para a gente, para o nosso estado, para outros estados do Brasil.